E o Flamengo divulga a lista de relacionados para a estreia na Copa do Brasil e nomes como Arrascaeta, Pedro, Alexandro e o goleiro Rossi não viajaram para enfrentar o Botafogo da Paraíba. O Alacian tem perdido espaço entre os relacionados para o time principal do Flamengo e o motivo finalmente foi revelado. E o Mengão apresentou um novo formato para a disputa do Campeonato Carioca com 5 jogos a menos. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Como é conhecimento de muita gente, a Copa do Brasil é a terceira prioridade do Flamengo para essa temporada. Dito isso, o Flamengo vai estrear na Copa do Brasil amanhã, quinta-feira, e deve ir com um time para lá de misto, um time realmente muito alternativo. E a lista de relacionados para essa partida foi divulgada hoje pelo Flamengo e a gente viu ali bastante novidade. Entre essas novidades, a gente não viu nomes de titulares, né? Como, por exemplo, o goleiro Rossi, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro. Esses jogadores não viajaram para enfrentar o Botafogo da Paraíba e vão ter um descanso merecido, né? Lembrando que o Flamengo também está com essa questão de controle de minutagem e esses jogadores, por exemplo, não precisam fazer muito esforço agora na Copa do Brasil, que é a terceira opção do Flamengo no ano, e a gente consegue ter um bom resultado com o time que vai para lá, por mais que seja um time bem alternativo, mas pelo amor de Deus, é o Flamengo. Vai enfrentar com todo respeito, tá? Modesto time lá do Botafogo da Paraíba. O Alexandre também não está nessa relação, ele já se recuperou completamente daquele problema muscular, mas não foi para essa partida porque também não vale a pena arriscar o Alexandre nessa competição que é a Copa do Brasil. O Arrascaeta, como a gente sabe, vem aí jogando 7 jogos consecutivos como titular, então ele merece um descanso, tem que descansar o Arrascaeta. O Rossi também foi poupado porque ele vem aí de 15 jogos consecutivos, por mais que você compare um goleiro, ele não tem tanto esforço físico assim quanto um jogador, mas merece um descanso. Lembrando que esse ano o Flamengo tem uma temporada muito extensa, com muitos jogos. Daqui a pouco tem o Super Mundial de clubes que o Flamengo vai jogar também. Claro que a gente vai entrar mais para competir do que para pensar em vencer a competição, que é muito difícil. Mas o Flamengo não vai querer fazer vergonha, por exemplo, e não se classificar para a próxima fase, que eu acredito que é muito possível, dado ao grupo do Flamengo. E falando de relacionados para essa partida, a gente viu um nome ali bem diferente, que vez ou outra aparece na lista de relacionados, que é o jovem Joshua, acostumado a jogar ali no sub-20 do Flamengo, ganhando mais uma oportunidade. E aí, hoje, ainda há pouco, foi divulgado aí pelo Vene Casagrande algo que muitos flamenguistas estão se questionando também, que é a ausência de quem? Wallace Ian entre os relacionados. O Wallace Ian teve um momento muito bom no Campeonato Carioca com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, inclusive, convocando ele para partidas do profissional em determinado momento que ele tinha que ajudar ali a base, mas o Felipe Luiz chamou ele para o profissional. E sempre que ele estava entrando, o Wallace Ian estava entregando muito dentro de campo. No Campeonato Carioca, por exemplo, 4 gols e uma assistência, entrando inclusive para decidir alguns jogos, ajudar o Flamengo a vencer algumas partidas. E de repente o menino sumiu, parou de ser relacionado, e aí a gente tem que analisar o que aconteceu. Ah, é porque ele não está entregando nos treinamentos? Pode ser. Ah, é uma má conduta interna? Pode ser. E aí o Vene Casagrande, que é alguém que tem muito respaldo dentro da diretoria, tem aí informações exclusivas, muitas vezes, é a apuração do Vene Casagrande para o Wallace Ian ter perdido espaço, por exemplo, o Joshua, que foi alguém que a gente viu na lista de relacionados, foi que na última partida do Sub-20 entre Flamengo e Cruzeiro, o Wallace Ian e o Joshua brigaram feio. E aí quase saíram na mão, quase saíram ali na porrada mesmo os dois jogadores da base do Flamengo. Depois daquilo, o Joshua ganhou mais espaço no profissional e o Wallace Ian não. E é o que a gente consegue deduzir dessa apuração que o Vene Casagrande trouxe, é que o Wallace Ian provocou toda a briga. Foi ele quem quis ir para a mão ali com o Joshua, e talvez o Joshua não quis brigar com ele, mas discutiram e tal, aquela coisa toda. Então ele perdeu espaço com o Felipe Luiz. Mas também essa ausência do Wallace Ian é porque no entendimento da diretoria e da comissão técnica do Flamengo, ele não está merecendo por conta do desempenho nos treinamentos. Ou seja, a questão dele ser afastado vai muito além dessa briga que ele teve com o Joshua no Campeonato Brasileiro Sub-20. É porque ele não está entregando nos treinamentos. E a gente sabe que o Felipe Luiz
ele pelo menos aparenta ser muito justo com quem a gente vê nas entrevistas, no posicionamento dele em campo, nas atitudes dele, ele não vai colocar alguém que não está entregando nos treinamentos. Por que o Alan Senham parou de entregar? É porque realmente ele está caindo de produtividade ou porque ele não está se esforçando? Se ele não está se esforçando, com certeza ele não vai ganhar minutagem com o Felipe Luiz nunca. É uma pena estar acontecendo isso porque o Alan Cian estava sendo visto por muitos torcedores, inclusive por mim, como uma joia do Flamengo, porque ele estava entrando muito bem e agora acontece aí toda essa reviravolta. A comissão do Felipe Luiz, em conjunto com o Nuno Campos, que é o técnico sub-20, vão sempre priorizar a meritocracia do trabalho apresentado diariamente. Então, tem essa questão da briga dele com o Joshua e tem a questão dele não estar entregando nos treinamentos. Então, por isso, o Alan Cian perdeu espaço nessa lista de relacionados do profissional. Sub-20 ele está lá, mas o profissional, até ele dar essa melhorada aí, ele não vai ser relacionado. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora da nova proposta do Flamengo para o Campeonato Carioca. Isso mesmo, o Campeonato Carioca, como a gente sabe, tem muitos jogos no início da temporada. O time do Flamengo, por exemplo, nem terminou de fazer a sua pré-temporada quando começa o Carioca. Né? O Flamengo, inclusive, manda ali a garotada sub-20 para fazer os 3, 4 primeiros jogos, porque nem terminou a temporada, a pré-temporada, e já está, olha, o Campeonato Carioca rolando. E o Flamengo tomou atitude aí, junto com os outros clubes, tá, carioca, a fazer uma proposta nova, apresentar um novo formato aí do Campeonato Carioca para a FERJ. Com isso, na nova proposta, a competição teria 5 jogos a menos, realmente reduzido bem esse período, né, muito longo, se estender tantos jogos, cara, não tem nem prêmio para o campeão. Então, realmente, ou a FERJ dá um jeito de melhorar esse Campeonato Carioca, ou não tem sentido algum ter tantos jogos. Então, qual que é a ideia aí? A ideia do Flamengo é separar os 12 clubes em 2 grupos de 6. Dessa forma, as equipes do grupo A enfrentam as do B. Além disso, os 4 primeiros colocados de cada grupo disputam as quartas de final em jogo único e semifinal com ida e volta. Por fim, a decisão seria definida em apenas uma partida. Isso mesmo, a final do Campeonato Carioca seria apenas um jogo, tudo isso pensando em reduzir essa quantidade de jogos desproporcional do Campeonato Carioca. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa nova proposta aí para o Campeonato Carioca? Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.